Receber R$ 1.000 por mês proveniente dos investimentos é a vontade de muitas pessoas. Mas afinal, fica o questionamento: quanto é necessário investir para conseguirmos chegar nesse mar? Para isso, eu quero fazer algumas simulações com vocês, mas eu já adianto que temos alguns pontos importantes aqui a salientar. A primeira opção, muito conhecida entre os investidores, é investir num CDB que rende 100% do CDI. Se você tem conta hoje em qualquer banco, ele tem um CDB no qual você empresta dinheiro para ele e em troca recebe juros em cima do capital que você aplicou, rendimento esse de 100% do CDI. Então vai ser uma rentabilidade muito próxima à nossa taxa de juros, que hoje está em 13,25% ao ano. A segunda opção é um fundo imobiliário muito conhecido também, o HGLG11. Ele é um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos. Esse tipo de fundo é muito importante porque nós temos muitas empresas que trabalham com vendas online, com e-commerce, e eles precisam armazenar e estocar os seus produtos. Então eu gosto muito, particularmente, de FIIs que investe nesse tipo de imóvel e a gente consegue ali receber todos os meses uma parte dos aluguéis em forma de dividendos. O próximo fundo imobiliário também muito conhecido, MXRF11, ele é um fundo imobiliário de papel. Ao invés dele investir diretamente em imóveis físicos, ele investe em títulos de renda fixa, conhecido como CRIs, e consegue também rentabilizar os seus investidores com dividendos mensais. E vamos utilizar dois exemplos de duas ações, a ação do Banco do Brasil e a Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia. Eu escolhi essas opções para fazer simulações aqui no vídeo porque são opções muito conhecidas e buscadas pelos investidores. Bom, se o investidor ele coloca o dinheiro dele num CDB de 100% do CDI, como a nossa taxa de juros está em 13,25% ao ano, 100% do CDI rende 13,15%, sempre 0,1 abaixo. Então, esse vai ser o seu rendimento. Lembrando sempre, se nós tivermos alterações na nossa taxa de juros, o seu rendimento também vai se alterar, porque ele é indexado ao CDI, ou seja, ele vai seguir a movimentação da nossa taxa de juros. Bom, só que o investidor ele tem um ponto a considerar, porque você tem a alíquota de imposto de renda. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido num CDB, menos imposto você paga. Estou considerando, então, que o investidor ele deixa aquele dinheiro ali rendendo por mais de 2 anos para ele conseguir usufruir a alíquota mínima de 15%. Dito isso, ele precisaria investir hoje R$ 107.334,53. Se fôssemos olhar ali em relação à rentabilidade mensal, seria uma rentabilidade mensal de 0,93% ao mês. Mas lembrando sempre, enquanto a nossa taxa se mantiver em 13,25%. Se ela se alterar, seu rendimento será diferente. Indo para a segunda opção, vamos para o HGLG11. E aqui já vai ter uma baita diferença para o CDB. Por quê? O CDB, você deixa ali o seu dinheiro rendendo, e em todos os dias úteis você vê aquele saldo aumentar. Agora, quando a gente vai para a renda variável, seja para fundos imobiliários ou até mesmo as ações, nossa rentabilidade final vai ser o resultado de duas variáveis. Você vai ter a sua rentabilidade em relação ao recebimento de dividendos, mas você também vai ter a sua rentabilidade em relação à variação do preço desses ativos no mercado. Então, o preço da cota do HGLG11 pode subir ou pode cair, ou seja, você pode ter o seu dinheiro se valorizando ou se desvalorizando. Só que nesse caso aqui no vídeo, nós estamos levando em consideração apenas o resultado proveniente da distribuição de dividendos. No caso do HGLG11, ele está distribuindo hoje dividendos na faixa de 1,10 por cota todos os meses. Então, se você tem uma cota do HGLG11, você vai receber 1,10 por mês. Para você receber R$ 1.000 por mês, você deveria ter 909 cotas desse fundo imobiliário, sendo que uma cota do HGLG11 hoje está na casa de R$ 149,10. Fazendo uma simples multiplicação, você teria que investir na faixa de R$ 135.531 para conseguir ter essa renda de R$ 1.000 todos os meses. Isso daria uma rentabilidade mensal de 0,74% ao mês. Lembrando sempre que esse rendimento ele é isento de imposto de renda. Indo para o famoso MXRF11, ele tem uma faixa de distribuição de 10 centavos de dividendos por cota todos os meses. Então você teria que ter 10.000 cotas para conseguir receber R$ 1.000 todos os meses.
Quanto custa uma cota hoje do MX? R$ 8,99. Dito isso, o investidor precisaria investir na casa ali de R$ 90.000 para conseguir ter essa renda mensal. Isso daria um retorno de 1,11% ao mês. Agora, entrando mais nas ações, vamos começar com o Banco do Brasil. A diferença das ações para os fundos imobiliários é que os fundos imobiliários, eles têm essa característica de distribuição de dividendos mensais. Então, os fundos imobiliários, eles são muito utilizados para quem quer ter uma previsibilidade de renda maior. Já as ações, elas não distribuem dividendos de forma mensal. Elas podem distribuir de forma trimestral, semestral ou até mesmo anual. Tudo vai depender da política que a empresa adota. Então, no caso do Banco do Brasil, eu fiz a média do pagamento de dividendos dos últimos anos para conseguir fazer essa simulação. E para o investidor conseguir receber na média de R$ 1.000 por mês, por quê? Como a empresa ela não distribui de forma mensal os dividendos, você vai ter que pegar os seus dividendos de forma anualizada e fazer uma média mensal para você conseguir chegar ali no recebimento de R$ 1.000 por mês. O investidor teria que ter na faixa de 4.545 ações de Banco do Brasil, sendo que uma ação hoje está custando R$ 27,78. Então, o investidor teria que investir apenas em Banco do Brasil R$ 128.342, o que daria ali um retorno mensal na faixa de 0,78%. Indo agora para a Taesa, o investidor teria que ter na faixa de 3.046 ações para conseguir receber R$ 12.000 de dividendos durante o ano, o que daria R$ 1.000 por mês. Sendo que uma ação da Taesa está custando hoje R$ 32,98, então o investidor teria que investir na casa de R$ 100.457, o que daria um retorno ali aproximado de 1% ao mês. Mas, mais uma vez, eu friso, a sua rentabilidade final nos ativos de renda variável não é apenas considerando o seu recebimento de dividendos, você também vai ter a valorização ou a desvalorização do ativo no mercado. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, não têm conhecimento sobre esse simples ponto e acabam, às vezes, se assustando. Poxa, eu estou recebendo dividendo, mas o meu dinheiro está se desvalorizando. Não estou entendendo o porquê. É justamente porque ele é um ativo de renda variável, então você tem que levar essa questão também em consideração. Só que eu falei que eu tinha alguns pontos a salientar durante essa simulação. Quando fazemos uma simples simulação dessas, o investidor ele pode olhar e falar, bom, eu até tenho aqui um dinheiro guardado, então eu vou colocar todo o meu dinheiro em um ativo só. Muitas pessoas, às vezes, não têm hoje R$ 90.000 para investir, mas existem pessoas que têm. Então ela olha aqui e fala, bom, o MXRF11 é o ativo que apresentou o maior retorno dentre essas opções, então eu vou pegar os meus R$ 90.000, comprar tudo de MXRF11 para ter esse recebimento de R$ 1.000 por mês, e eu vou estar tranquilo, eu vou estar recebendo ali na faixa de 1% ao mês, isento de imposto de renda. Só que aí temos um detalhe. Tudo isso aqui é utilizando dados passados, o que o fundo vem distribuindo de dividendos. Você não tem garantia alguma que ele vai continuar distribuindo esse patamar de dividendos mensais. Tudo vai depender do momento macro que estamos passando, de como o fundo ou até mesmo como a empresa é gerida. Então, para isso, eu quero te mostrar um exemplo do que o investidor teria passado se ele tivesse considerado colocar todo o dinheiro dele em um ativo só. Para isso, eu vou utilizar o exemplo aqui tanto de Banco do Brasil quanto Taesa. Vamos supor que o investidor lá em 2015 tinha um bom dinheiro guardado e ele queria investir em um ativo para conseguir receber uma renda mensal todos os meses. Essa mesma renda de R$ 1.000 por mês. Então, o que ele fez? Ele olhou para o Banco do Brasil, pegou a média de distribuição de dividendos dos anos anteriores e fez uma média, para ele saber ali mais ou menos o quanto que ele teria que investir. Exatamente como a gente fez na nossa simulação. O investidor teria chegado na conclusão que o dividendo médio por ação teria sido ali na casa de 1,65, então ele viu que ele precisaria ter mais ou menos 7.272 ações para conseguir receber os R$ 1.000 por mês em forma de dividendos. Lembrando sempre que é uma média, Banco do Brasil não distribui dividendos mensais. O preço da ação na época estava em R$ 14,74, então ele investiu R$ 107.200
apenas em Banco do Brasil. Vamos ver qual foi, de fato, o valor que esse investidor recebeu de dividendos nos próximos anos? Bom, em 2015, Banco do Brasil distribuiu 1,68, então ele conseguiu manter essa faixa ali de dividendo mensal de R$ 1.000 por mês, só que em 2016 ele conseguiu uma média de apenas R$ 450, 2017 570, 2018 917, 2019 ele voltou a receber os famosos R$ 1.000, recebeu até mais, inclusive, 1.548, 2020 R$ 895 por mês, 2021 1.300, 2.500, 2.700 e em 2024 ele teria recebido ali uma média mensal de R$ 1.965. Então você pode perceber que variou bastante a distribuição de dividendos. E aqui está exatamente o motivo de você não colocar todo o seu dinheiro em um ativo só. Por quê? Em 2016, a gente teve o impeachment da Dilma, o nosso país estava numa situação complicada, automaticamente o Banco do Brasil ele sofreu com os seus resultados. Ele teve que diminuir a porcentagem dos seus lucros que ele distribuía para os seus acionistas, que é o famoso payout. Eu sempre menciono aqui no canal que o payout é a porcentagem do lucro da empresa que ela distribui para os seus acionistas em forma de dividendos. Então, devido ao resultado do banco estar pressionado, devido ao momento macro que a gente estava passando, ele teve que diminuir a porcentagem de dividendos que ele estava distribuindo. Isso automaticamente impactou o recebimento de dividendos dos acionistas. Então, se o investidor estava colocando toda a fé dele em um só ativo, ele passou ali mais ou menos 3 anos recebendo abaixo do que ele estava estipulando. Então, é muito importante que você diversifique a sua carteira de investimentos. Fazendo essa mesma simulação, só que agora considerando a Taesa, o investidor fez exatamente o mesmo passo a passo. Ele viu que o dividendo médio por ação que Taesa estava distribuindo era de 2,28, ele tinha que ter mais ou menos 5.263 ações, a um preço na época de R$ 16,75, então ele precisaria investir na casa ali de R$ 90 mil. Como foi então o comportamento da distribuição de dividendos? Bom, a gente consegue perceber que em relação à Taesa ele conseguiu ter uma previsibilidade maior, ficando próximo em basicamente todos os anos de receber a média que ele estava estipulando de R$ 1.000 por mês. Em 2015 ele recebeu 827, 2016 1.100, 2017 700. Então os únicos anos ali que ele recebeu abaixo do que ele estava estipulando foi em 2019, 2017 e em 2016. Todos os anos ele ficou até acima do que ele estava estipulando de receber R$ 1.000 por mês. Então você pode perceber que uma carteira diversificada ela vai trazer para você uma segurança e uma estabilidade maior, porque estamos falando aqui de empresas. Dependendo do momento que a gente tiver, uma empresa pode passar por um problema. Se você coloca todo o seu dinheiro em Taesa, nós não sabemos se daqui 2, 5, 10, 15 anos alguma coisa pode acontecer com ela, ela vir a distribuir menos dividendos e você ali ficar chupando o dedo porque você colocou todo o seu dinheiro em um lugar só. E isso aqui também mostra para a gente uma outra observação importante. Se você está se planejando para chegar num patamar de recebimento de renda passiva de forma mensal, é muito importante que você sempre se planeje para receber mais do que aquilo que você realmente precisa. Então, por exemplo, se você hoje estipula receber R$ 1.000 por mês, se isso fosse o suficiente para você, vamos supor, o ideal seria você se programar para chegar num recebimento 20, 30% maior do que esse. Então, às vezes, R$ 1.300. Por quê? Você vai ter uma margem. Então, se eventualmente a ação ou até mesmo o fundo imobiliário passe por algum problema, venha distribuir menos dividendos, você ainda tem uma margem para conseguir ficar dentro daquele valor que você realmente precisa, de R$ 1.000 por mês. Se você espera chegar no valor exato e começa a usufruir da renda, qualquer oscilação na distribuição de dividendos vai impactar também a renda que você recebe. Você estipulou receber 1.000, mas aí o fundo ou a ação, a empresa passou por algum problema, você recebe R$ 700, R$ 600. Isso já vai fazer diferença para você, principalmente se você está contando muito com aquele dinheiro para receber. Já que estamos falando de diversificação, um outro ponto que você também deve levar em consideração. Se o investidor olha aqui para essa simulação e considera apenas o MXRF11, ele estaria considerando ali um resultado médio de 1% ao mês na sua carteira de investimentos
investimentos somente em relação à distribuição de dividendos. Só que quando você diversifica, você vai diminuir o yield da sua carteira, a não ser que você corra risco na maioria dos ativos que você está investindo para conseguir manter um yield ali de 1% ou até mesmo mais por mês. Se você quer diversificar para diminuir o risco, provavelmente o seu yield também vai diminuir. Então, seja conservador nas suas simulações. Por quê? Se você considerar rentabilidades elevadas, provavelmente você pode acabar se frustrando. Você considera ali uma rentabilidade de 1 ou até mesmo mais de 1% ao mês, você pensa, bom, vou conseguir chegar nesse resultado em muito menos tempo. Só que é difícil encontrarmos investidores que conseguem de forma consistente um resultado desse todos os anos durante 10, 15, 20, 25 anos. A não ser que você realmente esteja disposto a colocar e tomar mais risco na sua carteira de investimentos, porém, não é todo investidor que tem esse perfil. Então, adote ali uma rentabilidade de média de 0,8% ao mês para fazer as suas simulações, para ficar algo mais aproximado do que realmente é a realidade da maioria dos investidores. Algumas pessoas podem até olhar para essa tabela, utilizando dados reais do Banco do Brasil e achar que foi um resultado não tão bom assim, ou às vezes até esperavam um resultado melhor. Só que sempre lembrando, como mencionamos mais cedo no vídeo, os dividendos, eles são apenas a distribuição de parte do lucro da empresa. Não é a única forma da gente ter resultado investindo em ações. A empresa ela pode reter a outra parte do resultado dela, investir no próprio negócio, continuar crescendo, aumentar e melhorar os seus resultados. Automaticamente, isso é refletido na cotação da ação no mercado. Então, você ganha também com a valorização desse ativo. Dando uma olhadinha aqui na rentabilidade do Banco do Brasil nos últimos 10 anos, considerando a valorização da ação no mercado e a distribuição de dividendos, a rentabilidade total acumulada é de 337,01%. Uma rentabilidade bem interessante. Além disso, um outro ponto que podemos olhar aqui e analisar nessa tabela é que, em 2015, o Banco do Brasil estava distribuindo R$ 1,68. Em 2024, estava distribuindo R$ 3,24. Se fizermos a divisão de 3,24 pelo dividendo que ela estava distribuindo lá em 2015, conseguimos chegar na conclusão que os dividendos do Banco do Brasil cresceram 92,56% nos últimos 10 anos. Vamos dar uma olhadinha na inflação nos últimos 10 anos? De 2015 até ali final de 2024, porque ainda não temos dados no site do Banco Central da inflação de janeiro, então eu vou utilizar aqui até dezembro de 2024. A inflação no período foi de 74,89%, ou seja, os dividendos do Banco do Brasil, ao longo desses 10 anos, basicamente, conseguiram repassar a inflação. Você teve um resultado até superior. Esse é um outro ponto bem interessante também de se analisar, porque se nós investimos em empresas, queremos empresas que conseguem minimamente repassar a inflação para a gente no longo prazo. É lógico, não é algo linear, você pode perceber que teve ano que ela estava distribuindo mais, ano que ela estava distribuindo menos, mas estamos falando de empresas. A empresa ela pode passar por algum momento ruim e isso impactar a distribuição de dividendos dela. Vamos fazer essa mesma conta para a Taesa. Em 2015, ela estava distribuindo R$ 1,89, em 2024, R$ 3,53. Fazendo essa mesma divisão, foi um crescimento ali na faixa de 87,34%. Um crescimento também dos dividendos acima da inflação nos últimos 10 anos, que ficou acumulado em 74,89%. Como você pode ter percebido, sim, nós precisamos ter mais do que R$ 100 mil para conseguirmos ter essa renda de R$ 1.000 por mês de forma previsível e mais consistente. Muitas pessoas fazem uma conta de padeiro, considerando 1% ao mês, falando que precisa ter R$ 100 mil para receber R$ 1.000 por mês. Mas num cenário de taxa Selic bem elevada, pode ser até plausível fazer essa conta. Só que estamos passando por um momento de alta da nossa Selic. Esse momento não vai ser eterno. Em algum momento nós passaremos também por um ciclo de corte, a Selic vai diminuir e você vai ter que ter uma carteira diversificada para conseguir sustentar esse recebimento de R$ 1.000 todos os meses. Então, por isso que eu falei, adote uma rentabilidade um pouco mais conservadora, 0,8% ao mês. Se você conseguir mais, ótimo, está fazendo um bom
bom trabalho. Senão, você não se frustra com as simulações que você está fazendo para o seu planejamento. O investidor que fica apenas deixando o dinheiro dele num CDB de 100% do CDI para conseguir usufruir dessa rentabilidade ali próxima de 1% ao mês, porque a nossa Selic está em 13% ao ano, perde diversas oportunidades no mercado. Perde a oportunidade de montar uma carteira diversificada, de comprar boas empresas, bons fundos imobiliários a preços mais acessíveis, porque em momentos onde a nossa taxa de juros está elevada, ativos de renda variável ficam descontados e deixam também de aproveitar taxas que vão dar uma rentabilidade acima da média para ele. Então, Tesouro IPCA+, seja ele 2029, 2040 ou 2050, estão com uma rentabilidade bem elevada, uma rentabilidade acima da inflação de 7,5% ao ano, de 7,4%. Mas, além desse, o investidor ele tem uma oportunidade de planejar a aposentadoria dele com um baita desconto, principalmente se ele ainda tem um bom horizonte de tempo para poder se aposentar. Só para você ter uma ideia, imagina que você tem ali um horizonte ainda de 25 anos para se aposentar. Ou seja, você se aposentaria lá em 2050. Como funciona o Tesouro Renda Mais? O investidor, ele faz os seus aportes. Quando chegar o ano de 2050, esse ano em questão é o ano de conversão. Ele vai passar a receber todos os meses uma renda durante os próximos 20 anos, sendo essa renda corrigida mensalmente pela inflação. O Tesouro Renda Mais permite que o investidor faça aportes até o momento da conversão. Então, o Tesouro Renda Mais, ele estará disponível até 2030. Esse respectivo título aqui, ele estará disponível para aportes até 2030. A partir desse momento, todo o dinheiro investido vai ser convertido em renda e ele receberá por 20 anos essa renda. Vai chegar no final? Acabou. Vai acabar a renda, vai acabar o patrimônio do investidor. Essa é a principal diferença do Tesouro Renda Mais para o Tesouro IPCA+. No Tesouro IPCA+, quando chega o vencimento do título, você recebe de volta o seu patrimônio, o capital aplicado mais o rendimento. Já no Tesouro Renda Mais, ele é convertido em renda, no final de 20 anos, tudo se esgota. Mas voltando para a nossa simulação, imagine que você tem ali 25 anos ainda de prazo. Então, você tem 30 anos e quer se aposentar com 55 e quer ter uma renda líquida de R$ 5.000 por mês. Para você fazer aqui uma conta mais justa, você vai ter o desconto do imposto de renda. Então, você vai pegar R$ 5.000, que é a renda líquida que você quer ter, e dividir por 0,85, que é a alíquota mínima de imposto de renda de 15%. Então, bote na sua simulação na casa de R$ 5.882, porque esse valor vai ser o saldo bruto que você receberá, descontando a alíquota de imposto de renda, a pessoa vai ter uma renda líquida na mão de R$ 5.000 por mês. O investidor não tem nenhum dinheiro para investir agora. O Tesouro ele mostra que o investidor ele precisa acumular 320,58 títulos para chegar nessa renda de R$ 5.000 mensais. E um título hoje custa R$ 404. Vamos fazer uma simples conta? R$ 404 vezes a quantidade de títulos que ele precisa ter, vou arredondar aqui para 321, com R$ 129.684, esse investidor consegue garantir uma aposentadoria de R$ 5.000 mensais daqui 25 anos, corrigidas pela inflação. Lembrando sempre que esses R$ 5.000 é a valor de hoje, então lá em 2050 esse valor vai estar corrigido pela inflação. Nominalmente ele será muito maior, mas a poder de compra de hoje será uma renda de 5.000 todos os meses. Então olha como o investidor ele consegue com baita desconto se planejar para a aposentadoria dele. É lógico, ele não vai colocar todas as expectativas da aposentadoria dele em um lugar só, porque estamos falando aqui de longo prazo, 25 anos. Então você tem riscos também embutidos nesse investimento. Apesar do risco país ser um baixo risco, estamos falando de Brasil, você tem um horizonte ali de 25 anos. É meio complicado você colocar todo o seu dinheiro num lugar só, mas é um baita título também para o investidor ele conseguir se planejar, principalmente se ele já quer uma previsibilidade de renda por 20 anos. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Eu tentei abordar alguns pontos importantes para que o investidor não caia ali na tentação de colocar todo o dinheiro dele num ativo só e para que ele também não faça uma simulação tão simplória assim, com rentabilidades acima da média, para que ele não se frustre lá na frente. E eu só tenho que te pedir mais uma coisa, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E também não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.